Oiê, tudo bem, gente? Tudo bom? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Prof. Leila aqui do Central PIN e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Hoje é considerada no Brasil, para quem é católico, a Sexta-feira Santa e eu trouxe aqui para vocês para a gente conversar os ovos de Páscoa e os chocolates, e a gente vai falar um pouquinho dessa tradição que é tão forte no Brasil. Então, se você quer saber, fica por aí que eu te mostro depois da vinheta. Então, gente, vamos lá. Ao contrário do que muita gente pensa, a tradição dos ovos de Páscoa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, começou muito antes do cristianismo, né? O que aconteceu? Muitos povos naquela época, muito antes da era cristã, eles, para simbolizar o início da primavera, davam às pessoas, aos vizinhos, né, as pessoas que moravam ali no entorno, ovos de galinha que simbolizavam aí a fertilização. Então isso acontecia, né, no início da primavera, e esses ovos eles eram pintados e decorados. Então, claro que depois do cristianismo, essa tradição ela continuou e foi adaptada aí aos modelos cristãos. Mas essa tradição ela vem muito antes do cristianismo e a gente a mantém até hoje. Então, com o passar do tempo, essa tradição foi sendo continuada, né? E aí, os ovos de galinha que eram dados às pessoas antigamente como forma aí de simbolizar a fertilização, a colheita, os bons frutos da primavera, foram passados, né? E isso aconteceu na Rússia, né? Com os imperadores da Rússia, lá no século XIX. As pessoas passaram então a deixar de presentear outras pessoas com os ovos de galinhas e começaram a presentear com ovos de ouro, tá? Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem como eram os ovos de ouro antigamente. Então, os imperadores russos, né, começaram a presentear pessoas com esses ovos de ouro para simbolizar também a época da colheita, né? Então, a tradição, ela meio que se repetia agora de uma forma mais nobre, de uma forma mais rica, né? Falando aqui de fortuna, falando de dinheiro. Então, nesse sentido, né, dos ovos da tradição europeia antes do cristianismo e também com a difusão dos ovos de ouro lá na Europa, lá na Rússia, você deve estar se perguntando o seguinte: prof, de onde surgiram então os famosos ovos de chocolate, né? Que antes eram ovos de galinhas e depois passaram a ser ovos de ouro. Gente, os ovos de chocolate surgiram aí, é claro, com interesse empresarial, mercantil, comercial aí das pessoas de promover, de presentearem outras com um produto que fosse de fácil acesso para todo mundo e que, mais do que isso, que todo mundo gostasse. Então, a tradição lá de antes passou primeiro pelo ovo da galinha, passou primeiro pelos ovos de ouro e depois passou a ser comercializada, né? As pessoas pensaram em um produto que todo mundo gostasse, que fosse de fácil acesso e que fosse relativamente aí barato, né? Ou seja, fosse fácil de encontrar e fosse também barato. Então chegaram à conclusão que tudo isso poderia ser oferecido através do chocolate. E foi a partir disso que os ovos de chocolate começaram a ser feitos, né? Começaram a ser comercializados. E a gente tem esse produto que é tão famoso no Brasil hoje. Olha só, aqui eu trouxe para vocês 2 ovos de Páscoa super comuns, super tradicionais,
e que são muito comercializados nessa época quando chega o mês de abril, né? Na época da Semana Santa, tá? Aqui no Brasil, gente, para quem não sabe, é muito comum que nós brasileiros presenteemos aí os nossos amigos, a nossa família, quem a gente gosta, com ovos de Páscoa de chocolate. E esses ovos são comumente consumidos no domingo de Páscoa, tá? Então a gente tem aquele almoço familiar no domingo e depois desse almoço, de sobremesa, nós trocamos aí os ovos de Páscoa e comemos chocolate. E aí agora eu vou pegar aqui os ovos de Páscoa que eu tenho aqui hoje para vocês verem. Olha só, aqui eu tenho 2 ovos de Páscoa super tradicionais. Se você está vendo esse vídeo e você não conhece o que é um ovo de Páscoa, aqui eu tô te mostrando, né? Aqui a gente tem o ovo de Páscoa da Lacta, que é uma empresa muito conhecida aqui no Brasil. E eu tenho o ovo de Páscoa de chocolate branco e o ovo de Páscoa de chocolate preto. Gente, confesso pra vocês que eu não saberia escolher qual que é o melhor. Eu amo chocolate, mas eu acho que entre os dois aqui eu vou no diamante negro, que é um ovo de Páscoa muito gostoso, é um chocolate muito legal que a gente tem aqui no Brasil. Então, meu voto seria para esse aqui, tá? A tradição de presentear pessoas com ovos de Páscoa, ela passa desde os amigos, desde a família até no meio comercial e de trabalho também. Porque no trabalho é muito comum a gente receber ovos assim ou barras de chocolate ou até outra coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é a própria caixa de chocolate. Aqui é muito comum a gente ganhar caixa de chocolate ou bombons de chocolate nessa época também. Então, a gente pode receber ovos de Páscoa e a gente pode receber caixas de chocolate com bombons de chocolate. Mas o que eu quero chegar aqui e mostrar para vocês é um outro produto aqui do Brasil que a gente ama e que se popularizou a partir do ano de 2018, que é o ovo de colher. Gente, para quem não conhece, eu sei que muitos de vocês não conhecem, né? Aqui eu tenho um ovo de colher, que, como eu falei antes, se popularizou aqui no Brasil no ano de 2018. Esse ovo é um ovo que não é tão tradicional, a gente tem apenas, né, uma banda somente, ou seja, a metade do ovo de Páscoa. E a ideia do ovo de colher é que esse ovo seja recheado para que você possa comer com a colher. Então, lembra que eu falei para vocês que o domingo de Páscoa todo mundo se reúne? A ideia aqui é você compartilhar o recheio do seu ovo de Páscoa com quem você gosta. E para isso, todo mundo come o ovo de colher, tá bom? Esse ovo aqui eu encomendei especialmente para esse vídeo e é um ovo de colher super legal, tá? Por quê? Porque o recheio é de um chocolate que eu amo, que é um chocolate italiano chamado de Ferrero Rocher. Então aqui não é publicidade, hein, pro chocolate italiano, mas é um chocolate que eu amo e eu gostaria de mostrar para vocês como que tá montado, né? Olha, ele geralmente vem assim, em uma caixa que é toda decorada, né? Aqui a gente tem, ó, um coelhinho e eu vou abrir aqui para vocês verem. Gente, então, ó, abri aqui o ovo, a gente tem o creme de chocolate, né, dentro aqui dele e por fora, como vocês estão vendo, os bombons da Ferrero Rocher. Então, a ideia é que você pegue a colher, olha, eu tô mostrando aqui pra vocês, você pegue a colher e que você vá comendo espaçadamente o seu ovo de colher. E por que virou tradição no Brasil? O ovo de colher, a ideia é que ele seja um pouco mais acessível e que ele tenha a característica de ser artesanal, né? Não é um ovo que é tão processado,
feito os outros que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem um trabalho um pouco melhor, a gente tem a característica artesanal. Vocês veem que ele é até um ovo mais bonito, né? E essa é a grande característica e maravilha dele, né? Os recheios, eles podem ser dos mais variados que vocês imaginarem. A gente tem aqui o ovo de colher feito da Ferrero Rocher, mas pode ser ovo de colher de brigadeiro. E também nós temos o recheio de brigadeiro do Leite Ninho, né? Então, se você não sabe o que é brigadeiro de Leite Ninho, eu vou deixar aqui um card para você assistir o vídeo em que eu falo dos tipos de brigadeiro aqui no Brasil, tá bom? Então, pode ser ovo de colher, da Nutella, de beijinho. E eu estava conversando com um aluno essa semana e a gente encontrou na internet um ovo brasileiro de colher feito de caipirinha. Vocês imaginam uma coisa dessa? Assim como a gente abriu o ovo de colher, para quem ficou na curiosidade de como que é um ovo tradicional aqui de Páscoa, né? Vamos abrir esse aqui, que é do chocolate diamante negro. Gente, esse aqui é perfeito, sério. Eu amo. Olha aí, para vocês, hein? Olha, gente, aqui dentro desse ovo de Páscoa de diamante negro vieram mini ovinhos também de chocolate, né? Geralmente os ovos de Páscoa vêm com surpresas e eu esperava que viesse um chocolate dentro. E para vocês verem, a diferença desse pro ovo de colher é que ele não é recheado, né? Ele é só a capa do ovo de chocolate. E o ovo de colher a gente tem todo o recheio aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre os tradicionais ovos de Páscoa daqui do Brasil. Se você gostou, se você também gostaria de comer o ovo de colher que eu te mostrei ou os ovos de Páscoa tradicionais que eu também te mostrei, deixa aqui o seu like nesse vídeo e não esquece de comentar o que foi que você achou, tá? Quero saber se aí no seu país vocês também têm a tradição de comer ovos de chocolate, certo? Que de fato, para quem não lembra, representa aí a união, a fertilização, o início da primavera, né? A colheita, beleza? Para quem quiser acompanhar o meu dia a dia também, estou no Instagram como @centralpindorama e desejo para todo mundo feliz Páscoa. Até a próxima. Tchau, tchau.